Filmes baseados em fatos reais que você não sabia. Você já viu um filme e pensou: cara, isso é tão absurdo que só pode ter sido inventado? Pois é, e se eu te disser que algumas das histórias mais loucas do cinema aconteceram de verdade, de suspense psicológico a comédias improváveis? Muitos desses filmes foram inspirados em fatos reais, só que o público nem imagina. Hoje, no Pop Sem Filtro, a gente vai revelar filmes baseados em fatos reais que você provavelmente não sabia e que vão te fazer assistir tudo de novo, com outros olhos. O Terminal! A história do homem preso em um aeroporto 2004, Tom Hanks vivendo meses preso em um aeroporto, parece uma daquelas comédias inventadas por roteirista criativo, né? Mas acredite, O Terminal, dirigido por Steven Spielberg, foi inspirado em uma história real. O filme foi baseado na vida de Mahmoud Karim Nasseri, um refugiado iraniano que ficou preso por 18 anos no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Sim, 18 anos vivendo num banco de aeroporto. O motivo: uma confusão de documentos e o fato de nenhum país querer recebê-lo. Nasseri chegou a inspirar jornalistas, artistas e até ativistas dos direitos humanos. Ele dormia em bancos, tomava banho nos banheiros do aeroporto e virou praticamente uma lenda viva entre os passageiros. Spielberg conheceu a história, comprou os direitos e transformou em um drama com um toque leve e poético. Mas a realidade, claro, era bem menos romântica. Prenda-me se for capaz, O Rei dos Golpes 2002. Agora, falando em histórias incríveis, Prenda-me se for capaz parece ficção total, mas tudo ali foi real, ou quase. Frank Abagnale Jr., interpretado por Leonardo DiCaprio, foi um dos golpistas mais geniais da história. Antes dos 21 anos, ele já tinha se passado por piloto da Pan Am, médico e até advogado, e tudo com falsificações feitas à mão. O cara enganou bancos, companhias aéreas e autoridades, roubando mais de 2 milhões de dólares nos anos 60. Quando finalmente foi pego, a Polícia Federal norte-americana ficou tão impressionada que o contratou para ajudar a combater crimes de falsificação. Ou seja, o bandido virou consultor do governo. E o mais legal? Frank Abagnale Jr. ainda está vivo e virou palestrante de segurança financeira. O crime, nesse caso, realmente compensou pelo menos para Hollywood. 127 horas. A história que te deixa sem ar 2010. Lembra daquele filme em que o personagem fica preso numa fenda e precisa amputar o próprio braço para sobreviver? Sim, 127 horas, estrelado por James Franco. E sim, isso aconteceu de verdade. O filme é baseado na história de Aaron Ralston, um alpinista americano que em 2003 ficou preso por uma pedra gigantesca durante uma escalada em Utah. Sem comida, sem água e sem comunicação. Ele passou 5 dias tentando se libertar, até tomar uma decisão desesperadora. Ralston usou uma faca cega de canivete para amputar o próprio braço e conseguir sair vivo. Depois disso, ele ainda caminhou quilômetros até encontrar ajuda. O caso virou notícia no mundo inteiro, e o próprio Ralston participou da produção para garantir que o filme fosse o mais realista possível. 127 horas é um lembrete de que, às vezes, a realidade é muito mais brutal que qualquer roteiro. O Exorcismo de Emily Rose, baseado em um caso assustadoramente real 2005. Esse aqui vai arrepiar até quem não acredita em nada sobrenatural. O terror, O Exorcismo de Emily Rose, foi inspirado na história real de Anneliese Michel, uma jovem alemã que morreu em 1976 após sessões de exorcismo autorizadas pela Igreja Católica. Anneliese sofria de epilepsia e transtornos mentais, mas seus pais e padres acreditavam que ela estava possuída por demônios. Durante 10 meses, ela passou por 67 rituais de exorcismo. O caso acabou em julgamento, e os padres foram condenados por homicídio culposo. O áudio das sessões reais ainda circula na internet e é simplesmente perturbador. Hollywood adaptou o caso com uma pegada jurídica, misturando horror e drama, mas o mais assustador é lembrar que tudo isso aconteceu mesmo. O Lobo de Wall Street, o cara que transformou o caos em luxo 2013. Você pode até achar que o Lobo de Wall Street é exagerado. Aquela quantidade absurda de drogas, festas, carros e loucuras parece impossível, né? Mas o personagem de Leonardo DiCaprio é Jordan Belfort, um corretor da vida real que realmente viveu tudo aquilo. Ele criou um império financeiro nos anos 90, enganando investidores e lavando milhões. Seu estilo de vida era uma mistura de dinheiro, sexo e drogas em nível máximo.
O próprio Belfort escreveu um livro contando suas memórias, que virou o roteiro do filme de Martin Scorsese. Hoje, ele é palestrante motivacional sim. O homem que enganou meio mundo agora ensina como ser ético nos negócios. Parece piada, mas é a mais pura verdade. O Impossível, a tragédia real do tsunami de 2004, filme de 2012. Prepare os lenços, porque essa história é de arrepiar. O Impossível mostra a luta de uma família que tenta sobreviver ao tsunami que devastou a Tailândia em 2004. A boa notícia é que o filme é quase 100% fiel à realidade. A história é baseada na experiência real de Maria Belón, uma médica espanhola que estava de férias com o marido e os 3 filhos quando o desastre aconteceu. A onda gigante os separou completamente, mas, por um milagre, todos sobreviveram. Maria participou de perto das filmagens, e a cena em que Naomi Watts é arrastada pela água foi recriada com tamanha precisão que a própria Maria disse que parecia reviver o trauma. Um lembrete poderoso de como o cinema pode transformar dor real em arte emocionante. Um sonho de liberdade. Inspirado em um caso surpreendentemente real, 1994, Todo Mundo Ama um Sonho de Liberdade, considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Mas pouca gente sabe que o roteiro, baseado num conto de Stephen King, foi inspirado em casos reais de fugas de prisão. O diretor Frank Darabont usou elementos de histórias verdadeiras sobre presidiários que escaparam de penitenciárias americanas cavando túneis. Exatamente como Andy Dufresne faz no filme. Além disso, o personagem de Morgan Freeman foi inspirado em um detento real, conhecido por conseguir contrabandear de tudo. Ou seja, a genialidade de Andy pode ter vindo de prisioneiros de verdade, só não tão cinematográficos. A rede social, o Facebook e os bastidores, nada glamourosos, 2010. Nem todo baseado em fatos reais precisa ter desastre, crime ou terror. Às vezes, é só uma boa dose de ambição e ego. A rede social conta como Mark Zuckerberg criou o Facebook e, mais importante, como ele brigou com praticamente todo mundo no processo. Embora o filme tenha dramatizado algumas partes, quase tudo ali é real. As traições entre amigos, o processo judicial e a ideia roubada dos irmãos Winklevoss. A história mostra que o nascimento da maior rede social do mundo veio junto com muita ganância e pouca empatia. E o mais curioso, Zuckerberg nunca gostou do filme, que talvez seja o maior elogio que ele poderia dar. O Regresso, a sobrevivência impossível de You Glass 2015. Lembra da cena em que Leonardo DiCaprio é atacado por um urso? Pois é, aquilo aconteceu, e com um homem de verdade. O filme O Regresso é baseado na história de You Glass, um caçador do século XIX que sobreviveu a um ataque brutal de urso e foi abandonado para morrer pelos próprios companheiros. Mesmo ferido, ele rastejou por quase 300 quilômetros até encontrar ajuda, sem antibióticos, sem abrigo e enfrentando o frio do norte dos Estados Unidos da América. A história virou lenda americana, e DiCaprio levou o Oscar interpretando esse sobrevivente real. Uma prova de que, às vezes, o impossível só depende da força humana para acontecer. A Órfã, inspirado em um caso real bizarro 2009. Agora segura essa... O terror A Órfã, aquele em que uma garotinha adotada se revela uma mulher adulta disfarçada, também tem base na realidade. O filme se inspirou livremente no caso de Barbora Skrová, uma mulher tcheca de 33 anos que se passava por uma menina de 12 para ser adotada por famílias. Ela chegou a enganar psicólogos, professores e até autoridades. E o mais sinistro? Depois de ser descoberta, fugiu do país e se disfarçou novamente em outro lugar. Hollywood, claro, deu um toque mais sombrio, mas a ideia veio de um caso real que parece saído de um pesadelo. É incrível pensar que muitas das histórias mais inacreditáveis do cinema são baseadas em fatos reais. De pessoas presas em aeroportos a sobreviventes de ursos. O mundo real é o maior roteirista de todos. E agora eu quero saber, qual desses filmes te surpreendeu mais por ser real? Deixa nos comentários e, se quiser, posso fazer uma parte 2 com mais histórias de filmes baseados em fatos verdadeiros e ainda mais bizarros. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente conta tudo o que a cultura pop nunca te contou.